Pronto, pessoal, gravando, né? Vamos para o nosso caso clínico de síndrome de Loeffler. Primeira coisa, vocês gostaram do caso clínico? Sim, diferente. Sim. Vocês vão saber o seguinte, na parasitologia básica, por que eu pedi para vocês fazerem aquela atividade de revisão, né? Em que vocês revisaram todos os parasitos que nós vamos trabalhar? Porque na parasitologia clínica, eu já preciso de vocês com as informações prontas. Porque agora a gente trabalha com casos clínicos, discussão de casos, tá? Então a gente só vai ver os pós, os contras, por que é ascris, por que não é, porque se poderia ser outro parasito ou não, tá? Então aquela atividade de revisão, ela foi muito importante para isso, para vocês revisarem a parasito básica e para facilitar o rendimento, para melhorar o rendimento da nossa aula presencial, tá? Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, então, do exercício, né? Tá aqui. Ops, não é esse que eu queria. Esse aqui já são as respostas. Então, primeiro aqui na lista de exercício. Vocês estão vendo a lista de exercício? Sim, professora. Sim. Quando eu falo caso clínico, vocês veem o caso clínico? Sim. Sim. Então, quando eu mudo a tela, vocês acompanham as duas telas, né? Dá sim. Sim, né? Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá, a primeira coisa. O que caracteriza essa síndrome de Loeffler? O que é a síndrome de Loeffler? Alguém pode me falar? Caracterizada pela grande quantidade de eosinófilo no pulmão, podendo ser causada por infecções parasitárias, principalmente por ascaris lumbricoides, podendo ser causada também por reação de hipersensibilidade a drogas. Exatamente. Tá, gente? Tá batendo uma ventania aqui, meu Deus do céu, tá voando tudo. Vamos lá, né? A síndrome de Loeffler, o que ela é caracterizada? A parte principal, gente, da síndrome de Loeffler é essa eosinofilia aqui, ó, tá? Por que a eosinofilia ela é extremamente importante? A síndrome de Loeffler, ele é um comprometimento do trato respiratório. Então, o paciente vai ter uma tosse, o paciente vai ter dificuldade para respirar, o paciente vai ter chiado no peito, né? Que é o que eles chamam aqui no artigo aqui, ó, de... Ai, cadê? Sibilos. Aqui, ó, a ausculta pulmonar, as crepitações dífisas. Essas crepitações dífisas, a ausculta pulmonar, é quando o médico faz a ausculta lá, né, no pulmão e vê o chiado no peito, né? Então, a síndrome de Loeffler, ele é esse comprometimento do trato respiratório. Só que qual que é o problema que a gente vê, né? E que até foi algo que aconteceu aí nesse caso clínico com essa paciente. Quando ela foi internada, ela foi lá no hospital, né? Ela estava com febre. Ela estava com febre e ela estava com a tosse. E o médico viu ali Ai, gente, desliga esses microfones de vocês. E aí o médico viu ali, né? O chiado no peito. O que o médico achou? O que o médico achou? O que vocês acham? Que o médico suspeitou de quê? Pneumonia. 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 Tanto que olha o que ele passou para a paciente. Penicilina. Penicilina é um antibiótico. E aí o que aconteceu? Resolveu alguma coisa, gente? Não. Não. A paciente Não. continuou com os problemas, né? Aí vem onde o médico, né, tinha que fazer mais exames dessa paciente para chegar à conclusão de que não era uma pneumonia, que poderia ser um caso de síndrome de Loeffler. O que é a síndrome de Loeffler? Tem esse comprometimento do trato respiratório. Então, é uma pneumonia, mas não é uma pneumonia bacteriana. Ela é uma pneumonia em que apresenta eosinofilia. E o que significa uma eosinofilia mesmo? Alguém sabe me falar o que é eosinofilia? Diminuição na contagem de eosinófilo? Diminuição. Ai, meu coração. Não. É a quantidade de parasitas, reações alérgicas, parasitoses. Exatamente. Eosinofilia. Vocês estão vendo meu quadro branco aí? Sim. Sim. Aumento Sim. de eosinófilos.
Grande quantidade, né? Grande quantidade, vai aumentar a quantidade de eosinófilos, né? Em que situações que a gente observa eosinofilia? A gente observa a eosinofilia em duas situações. Parasitose, eumintos, ou nas alergias. Que, se não me engano, acho que vocês tem uma professora de imunoclínica, né? Eu não conheço essa professora direito. Mas pelo que vocês já me falaram, ela falou para vocês lá que alergia é a mesma coisa que doenças de hipersensibilidade imediata. Ela não falou isso lá para vocês? Até, acho que vocês até discutiram um caso clínico lá de dermatite atópica, alguma coisa assim de asma, né? Então, gente, a eosinofilia, falou, né? Então, esse que é o detalhe. Então, o paciente, ele tem um comprometimento pulmonar, tá? Mas esse comprometimento pulmonar está associado ao aumento de eosinófilo. Como é associado ao aumento de eosinófilo, só pode ser duas coisas. Ou parasitose ou alergia, tá? Se fosse bacteriana, o paciente teria neutrofilia, aumento de neutrófilo, e não de eosinófilo, tá? Aí o médico poderia suspeitar, então, dos dois, parasitose ou alergia. Como que ele poderia diferenciar os dois? Para chegar à conclusão de que o paciente tem um ou o outro? Que aí é a outra pergunta, né? Como que o médico chegou à conclusão de que o paciente tinha parasitose? Os sintomas que ele apresenta, eu acho. Achados radiológicos. Vamos voltar aqui no Não nosso caso somente clínico. também a história Exame de fezes. que a mulher descreve Eu também. acredito que Olha exame só, de fezes. Tem a ver com parasita, não? Exame de fezes. O que fez o médico suspeitar de parasitose? A paciente, Exame. além da tosse, além da febre, ela estava Constipação. com diarreia, né? Diarreia. Ela estava com recusa alimentar. Ela estava com queda no estado geral, ou seja, a criança estava desanimada, a criança ela estava sem energia, a criança não queria comer, a criança estava com diarreia. Aí o que o médico fez? Começou a perguntar para a mãe como que era a vida dela, né? Aí eles foram pelo histórico da criança. E o que eles viram lá? Ó, a criança ela tem histórico de infestações por parasita. O local em que a criança vive não tem água filtrada ou fervida, ou seja, ela não toma água filtrada ou água fervida, ela só toma água da torneira, né? Olha, a renda familiar dessa família. Como que vocês pensam que é a higienização dos alimentos dessa família? Como que é a alimentação dessa família, sendo que a renda familiar é de R$700 e tem esse tanto de filho aqui, né? Outra coisa, não tem água encanada, não tem rede de esgoto, né? Ou seja, diante das avaliações clínicas, o que são as avaliações clínicas? Os sintomas. Aí depois o médico fez uma avaliação epidemiológica. O que é avaliação epidemiológica? É o histórico da paciente, as condições socioeconômicas em que ela vive. E aí ele chegou à conclusão de que era o quê? Parasitose, né? Aí alguém aí até me falou, né? Que aí esse paciente, esse médico, ele solicitou exames nessa paciente. Então, além da eosinofilia, no exame parasitológico de fezes, o médico detectou ascaris, o médico não, né? O farmacêutico fez o exame, e aí o médico só visualizou o exame. Então, o médico viu lá no exame que essa paciente tinha ascaris lumbricoides e giardia lamblia. Entendeu? Então, ele detectou esses dois parasitos. Os dois provocam a síndrome de Loeffler? O que vocês acham? Ascaris e giardia. Os dois provocam a síndrome de Loeffler? Só o ascaris. Só o ácaris. Somente o ascaris, né? Então, eu tô vendo aqui algumas perguntas. Então, a questão da constipação intestinal, gente, é porque sempre tem
Em parasitose, o paciente sempre vai ter momentos de diarreia e momentos de constipação. Momentos de diarreia e momentos de constipação, tá? Então, isso é característico de parasitose intestinal. Então, continuando aqui no que a gente estava falando, né? Deixa eu só diminuir aqui para eu ver o grupo. O Giardia não provoca síndrome de Loeffler, tá? Quais são os parasitos que provocam a síndrome de Loeffler? Vocês conseguiram ver quais são os parasitos que podem provocar a síndrome de Loeffler? Sim. O Necator americano, Ancilostomas duodenale, Estrangiloides stercoralis. Exato. além deles, né? Então, a síndrome de Loeffler, ela é provocada por esses parasitos aqui. Ancilostoma duodenale, Necator americanus, Ascaris lumbricoides e Strongyloides stercoralis, tá? Ancilostoma duodenale e Necator americanus, a gente vai ter uma aula lá de detecção desses dois parasitos. No exame de fezes, eu não consigo diferenciar os ovos de Ancilostoma e os ovos de Necator. Como eu não diferencio os ovos dos dois, né? Eu não consigo saber se o ovo é de um ou do outro. Eu falo que eu identifiquei ovos de Ancilostomídeo, tá? Então, às vezes, vocês viram aí, né? Esse nome, Ancilostomídeo. O que são os Ancilostomídeos? Os Ancilostomídeos são esses dois parasitos, Necator americanus e Ancilostoma duodenale, tá? Então, quais são os parasitos que provocam síndrome de Loeffler? Ascaris, os Ancilostomídeos e os Strongyloides stercoralis. Alguém pode me falar o que esses três parasitos têm em comum para provocar a síndrome de Loeffler? O mesmo ciclo biológico. Ciclo de Os três vida. têm um ciclo de vida parecido, viu, gente? Não é o mesmo ciclo, tá? Mas o que eles se assemelham? Os três parasitos, no ciclo de vida deles, o parasito passa pelo pulmão. Então, todo parasito em que o ciclo passa pelo pulmão, tá? Esse parasita, a gente fala que ele faz ciclo de Loss. Então, exatamente, Matheus. Todo parasito que faz ciclo de Loss, ele passa pelo pulmão. Se ele passa pelo pulmão, ele vai provocar a síndrome de Loeffler. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu abrir uma aula aqui para vocês. Rapidinho. Que é uma aula que eu vou gravar essa aula, tá? Provavelmente para a próxima, no máximo 2 semanas eu gravo essa aula para vocês, mas eu já vou passar uma parte, que é essa parte do Ascaris lumbricoides. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Aí eu vou compartilhar a minha tela aqui do PowerPoint. Tá abrindo. O Daniel falou da questão da constipação intestinal. A constipação intestinal, gente, ela pode acontecer porque é o seguinte: quando o paciente tem uma diarreia, ele perde muito líquido, né? Então aí pode ser que a próxima evacuação tenha constipação, que são as fezes ressecadas. No caso específico de Ascaris, né? O Ascaris lumbricoides, vou até mostrar a imagenzinha para vocês. Ele tem esse papel, ele pode enovelar e obstruir o intestino também, tá? Só que em caso aqui. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Compartilhe a tela. Estão vendo aí a fotinha do Ascaris? Sim. Credo, professora. Ai, credo, professora. Gente, isso aqui é Bem verdade. feio. Esse aqui é o famoso Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Ele faz tipo um bolo de pão. Ele o quê? Rolo de Ele pão. faz na barriga um bolo de pão. Mas Ele aí faz um já tá novelo de lã. preparado. Ele faz um novelo de lã na barriga, lá no intestino do paciente e obstrui. E aí, gente, quando ele obstrui, tem que fazer um procedimento cirúrgico. Misericórdia, exatamente. Misericórdia, né? Então, isso aqui não tem jeito. É procedimento cirúrgico, fazer limpeza do estômago,
O Ascaris, isso aqui, ele pode provocar inflamação do apêndice. Então, às vezes, o paciente pode ter uma apendicite por causa de um Ascaris lumbricoide, tá? Então, continuando aqui, o Ascaris, ele é um nematelminto. O que significa ser... Vocês estão me escutando? Tem o carro da pamonha passando aqui na porta de casa. Deve Sim, professora. tá? O Ascaris, ele é um nematelminto. O que é um nematelminto? Nematelminto é quando ele tem esse corpo anelado. Ele parece uma minhoca, tá? Então, como ele parece uma minhoca, né? Ele ocupa um volume muito grande no nosso intestino, no intestino do paciente, né? E ele é grande. Ele atinge em torno de 30 a 40 centímetros. Agora você pensa, pega a régua lá de 30 centímetros. Pensa o tamanho desse parasito e pensa ele sendo como se fosse uma minhoca. Pensa o volume que ele não ocupa, né? Aqui nós temos um ovinho de Ascaris lumbricoides, que a gente vai falar posteriormente. Então aqui está o ovinho dele, aqui é o ovinho dele que a gente vê no exame de fezes, né? Aqui está o ciclo de vida dele, né? Então vamos lá no ciclo de vida. Esse parasito, tá muito barulhento aí para vocês, gente? Tá um pouco. Tá um Tá, pouco, professora. né? Deixa eu tentar sair daqui. Como você diz, quem sabe faz ao vivo, o carro da pamonha passa, mas vai dar tudo certo, viu, gente? Deixa eu tentar aqui, ver aqui, vamos lá. Depois eu volto minha sacada. Professora, Oi. o grau da evolução da doença depende muito da carga parasitária também, né? Depende muito da carga parasitária, sim, que é o que a gente vai falar, né? E até para a gente concluir o raciocínio aí do caso clínico, né? De alguns problemas que a paciente teve. Então, o ciclo de vida desse parasito, ele é monoxeno. Então, o que é um ciclo de vida monoxeno? Significa que ele tem somente um hospedeiro, né? Para desativar o som de vocês aí, que tem as criancinhas gritando. Então, somente um hospedeiro. Então, gente, a fêmea, ela libera essa quantidade de ovos aí, ó, por dia, né? Então, uma fêmea, ela pode liberar 200 mil ovos, ou seja, muitos ovos, né? Que as fêmeas podem liberar, né? E aí, esse parasito, ele também é um gel euminto. Quando vocês foram estudar Ascaris, vocês conseguiram ver o que é um gel euminto? Sim ou não? Vocês já tinham ouvido falar essa palavra, gel euminto? Não. Não? O Ascaris, gente, ele é um gel euminto, tá? O que isso significa? Gel é de solo. Então, ele é um euminto que precisa do solo para ele completar o ciclo de vida dele. O que seria isso? O paciente doente, né? As fêmeas ficam aqui no intestino e liberam os ovos. Aí os ovos vão para o meio ambiente. Vocês estão vendo aqui que esse ovo é diferente desse ovinho aqui? Esse ovo, quando ele vai para o meio ambiente, ele ainda tem um embrião. Lembra lá da embriologia que vocês viram lá no desenvolvimento do humano? A gente tem lá o feminino, o masculino, né? O espermatozoide com o óvulo, aí ocorre a fecundação, né? Quando ocorre a fecundação, vai gerar ali um embrião, mas antes de virar uma criança com bracinhos, com perninhas, tem uma divisão celular. Lembra ali de mórula, blástula, lembra lá daquela parte? O parasito aqui do mesmo jeito. Então, aqui, ele está na forma ainda de embrião, tá? Então, ele precisa ficar no solo. Ele precisa de temperatura e de umidade. Ele precisa de temperatura em torno de 25 a 30 graus Celsius e uma umidade acima de 70%, para que esse embrião se desenvolva num ovo com uma larva. Estão vendo aqui a larva dentro desse ovinho aqui, né? Então, a gente fala que nesse estágio aqui, tem o ovo com a larva no estágio L2 e no estágio L3. Então, para ocorrer a transmissão de Ascaris lumbricoides, o paciente ele precisa ingerir os ovos de Ascaris com a larva L2 ou com a larva L3. Essa larva L3 ela é mais virulenta. Então, ela provoca infecção com mais certeza do que a L2, tá? Então, o que isso significa?
Se um paciente ingere esse ovinho aqui, ele vai ter ascaridíase? Não. Por que ele não vai ter ascaridíase? Se o paciente ingere esse ovo no primeiro estágio do ovo, né, dessa larva, quando o paciente ingere, quando chega no estômago, o pH ácido do estômago destrói esse ovo, tá? E aí acaba a transmissão por aí. Ou seja, quem ingere esse ovo não fica doente, tá? O pH ácido do estômago, que é uma barreira da resposta imune, né? Que a gente nasce com ela, já consegue eliminar, tá? Mas esse ovo ficou dias, em torno ali de 10 a 15 dias no meio ambiente, com temperatura e umidade. Aí a larva foi se desenvolvendo, né? Até que chegou nesse estágio. Quando o paciente ingere a larva nesse estágio, ele ingere o ovo com a larva nesse estágio, né? Quando chega no estômago, o pH ácido vai agir. Só que o pH ácido do estômago vai fazer? Ele vai destruir o ovo, então o ovo vai eclodir e a larva vai ser liberada. Só que o pH ácido do estômago não consegue matar a larva no estágio L3. Por isso que a L2 e a L3, por isso que elas que são as infectantes. Aí o que ela vai fazer? A larva L3 ela já é tão espertinha que ela consegue perfurar a mucosa e atingir a corrente sanguínea, né? Então, a larva, ela perfura a mucosa do intestino e cai na circulação. Ela vai lá para o sistema porta-intrahepático, que é um sistema que tem ali entre o fígado e o intestino. Eu até falei desse sistema para vocês na aula teórica nossa presencial, né? Então, a larva, ela tá no intestino, aí ela consegue perfurar o intestino, sair do intestino e atingir correntes sanguíneas pelas veias mesentéricas. Aí ele atinge o fígado e aí do fígado a gente está na circulação, né? Aí essa larva do fígado vai para o coração e depois chega no pulmão e vai se desenvolvendo. Então, de estágio L3, lá no pulmão, ela chega no estágio L4. Então, lá no estágio L4, gente, olha aqui a imagenzinha, né? Ela é uma larvazinha jovem, ela é uma larva, um verme jovem é uma larva, né? E ela tem em torno de 3 a 4 milímetros, ou seja, eu consigo ver essa larva a olho nu. E aí, o que vai acontecer? Ela começa a gerar o processo inflamatório ali no pulmão, que é o que a gente chama de síndrome de Loeffler, entendeu? Que aí o paciente pode ter uma febre, o paciente vai ter a eosinofilia. Só que nesse momento aqui, eu encontro ovos do parasito nas fezes do paciente? O que vocês acham? Nesse período aqui, ela tá no pulmão. Não, já não encontra mais. Não encontra, porque ela ainda vai voltar para o intestino para poder depois liberar os ovos. Né? O único ser que libera ovo, gente, é o verme adulto. Para liberar o ovo, o verme adulto tem que ter uma fêmea, tem que ter um ascaris fêmea, tem que ter um ascaris macho. Esses dois precisam se juntar, precisam fazer a cópula. Depois que eles fazem a cópula, a fêmea fica grávida e a fêmea libera os ovos. Tá? Então, somente verme adulto que consegue liberar, fazer a oviposição, fazer a liberação dos ovos, tá? Então, aqui, quando está acontecendo os sintomas da síndrome de Loeffler, esse paciente, gente, tem só larva. Se ele tem só larva, com certeza, ele não vai conseguir liberar ovos nas fezes. Por isso que nessa fase não é fácil fazer diagnóstico, porque nessa fase o exame de fezes vai dar negativo. Entendeu? Somente depois de umas 8 semanas é que acontece todo o ciclo para chegar no intestino. Então, nessa fase, a única forma de eu diferenciar uma pneumonia bacteriana de uma pneumonia provocada por um parasito, né? Ou seja, de uma pneumonia bacteriana por uma síndrome de Loeffler, a única forma que tem para eu diferenciar é pela eosinofilia e pelos outros sintomas do paciente e pelo histórico do paciente. Ou seja, eosinofilia, sintoma de diarreia, pacientes com baixa classe social, vivem em condições socioeconômicas precárias, não ingere água filtrada ou fervida e ainda tem histórico de infestações parasitárias. Com isso aí,
É só passar um albendazol que vai tratar o paciente, não é antibiótico, né? Mas, continuando o ciclo de vida, essa larva continua se desenvolvendo. Então, de L4, ela passa para o estágio de L5, né? E aí, essa larva, ela vai para as vias aéreas superiores. Vai traqueia, faringe, laringe. Quando chega na laringe, gente, dá uma coceirinha aqui. Aí o paciente tem duas opções. Ou ele vai ter a secreção aqui, o escarro com a larva e vai deglutir. E quando ele deglute, ele vai deglutir a larva. E aí a larva vai para o estômago, do estômago para o intestino, do intestino vira verme adulto faz a cópula, libera ovos e continua o ciclo de vida. Ou o que o paciente pode fazer? Sentiu a coceirinha aqui, o que ele vai fazer? Tossir. Quando ele tosse, ele pode expelir a larva. Então, gente, no escarro do paciente tem a larva, tá? Então, se ele escarra para fora, se ele escarra na pia, a larva vai sair na pia e acabou a infecção ali, tá? Agora, se ele engole o catarro com a larva, aí a larva vai para o intestino e o parasito continua o ciclo de vida dele. Entendeu? Professora, Diga. no caso, o ácido do estômago, ele só não mata quando está na fase L3 ou também na fase L2? A larva, o pH ácido do estômago, não consegue matar a L2 também não, tá? Então, o pH ácido do estômago, ele não mata nem a L2 nem a L3. Por que a gente fala que a L3 ela é mais virulenta, né? Porque a L3 ela é mais forte, ela é mais resistente, ela consegue fazer isso com mais facilidade, tá? A L2 pode até ser que uma ou outra ali, pode até ser que o pH ácido no estômago até tem uma ação ali sobre ela e consiga controlar a infecção. Mas o que a gente observa é que a L2 também consegue infectar, igual a L3, tá? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá dar continuidade, né? Aí, um coleguinha aí falou, né? Ai, meu Deus, estamos só mais 10 minutos hoje, gente. Essas aulas passam rápido demais, né? Aí, um coleguinha aí falou que, né, depende da quantidade de ascris para ter... Nossa, gente, minha sacada hoje tá um absurdo de barulho. Até o bombeiro tá passando aqui. Vamos voltar lá para o outro lugar. É que a posição minha aqui tá uma posição meio ruim. Tudo vai depender da quantidade de parasito. Então, por exemplo, quando o paciente tem poucos vermes adultos, por exemplo, ele tem de 3 a 4 vermes adultos. Geralmente são pacientes assintomáticos. Mas vamos pegar o caso dessa paciente aí, né? Essa paciente, gente, ela vive em condições insalubres, em condições sanitárias péssimas, né? Ela não ingere água filtrada ou fervida. Então, vocês acham que uma criança dessa vai ter somente 3 vermes adultos? Com certeza não. Essa criança, todo dia, provavelmente, ela ingere ovos. Todos os dias. Então, provavelmente, ela tem infecções médias a maciças. Então, esse paciente, ele pode apresentar 30, 40, até 100 vermes adultos. E o que vai acontecer com esse paciente? Ele tem uma ação, esse parasito, o Ascaris lumbricoides, né? Ele tem uma ação exfoliadora. O que é exfoliar? Vocês lembram o que é exfoliar? Sim, pegar os nutrientes, diminuir a absorção de nutrientes, essas coisas. Exatamente, né? Então, o Ascaris, ele retira nutrientes do hospedeiro. Ele retira proteína, ele retira carboidrato, ele retira vitamina A, ele retira vitamina C. E aí, esse paciente vai ficar desnutrido. Pensa uma criança desnutrida. Vamos pegar lá o caso dessa paciente. Por que vocês acham que ela não andou, que ela só foi andar com 2 anos de idade? Por que vocês acham que ela não consegue segurar objetos? Que ela não consegue comer sozinha com 2 anos de idade? Por que vocês acham isso? Por causa dos muitos parasitas no organismo, e acomete a isso, a esfoliação. A ação do verme afetou também o desenvolvimento neuropsicomotor. Está escrito isso lá no artigo.
Exatamente, gente. Por que que o parasito comprometeu o desenvolvimento neuropsicomotor dessa paciente? Porque o parasito, gente, ele retirou os nutrientes dessa paciente. Essa paciente, ela está desnutrida. E a gente não precisa de proteína, carboidrato. Proteína é aminoácido, né? A gente não precisa de aminoácido, a gente não precisa de carboidrato para ter energia, a gente não precisa de vitamina para as nossas funções vitais. Uma criança desnutrida, ela não desenvolve, ela não cresce. Sabe aquela criancinha pequenininha, magrelinha, que não cresce, que não desenvolve, que não quer comer, aquela criança desnutrida? É parasitose, gente. Criança que come bem, a criança, ela fica corada, a criança cresce, a criança tem energia. Então, assim, vocês estão aí em pânico. Quem é mãe, né, tá em pânico com os meninos o dia inteiro em casa fazendo barulho. Que bom que eles estão fazendo barulho. Que bom Professora, que eles têm energia. no caso aí dessa, que acontece essa baixa de nutrientes, né, sugonutrientes, se dá a vitamina vai ser absorvida ou não, no caso? Ou vai continuar desnutrida e vai ter os mesmos sintomas? Nós temos duas situações. Nossa, excelente pergunta essa. Principalmente para quem trabalha em drogaria. Nós temos duas situações, gente. Cada parasito trabalha de uma forma diferente dentro do hospedeiro. Vamos falar do Ascaris. O Ascaris, ele tira o nutriente, ou seja, a pessoa toma o polivitamínico, vai ter a absorção do polivitamínico, o polivitamínico vai para a corrente sanguínea. E o que o danadinho do Ascaris vai fazer? Vai tirar. Então, a pessoa está ingerindo polivitamínico e o Ascaris está tirando. Então, se eu mato o Ascaris com um albendazol, por exemplo, e dou polivitamínico para o paciente, ele volta ao normal? Sim. Agora, essa paciente, gente, além de Ascaris, ela tinha giardia. Qual que é o problema da giardia? A giardia, ela forma, nós vamos ter uma aula depois só de giardia, viu, gente? A giardia, ela forma um filme na mucosa do intestino que dificulta a absorção de nutrientes. Ou seja, a giardia, ela bloqueia os receptores lá das vitaminas. A giardia, ela inibe ações enzimáticas, né? Então, e a pessoa ingere a vitamina e vai ser absorvido? Não. Por que não vai ser absorvido? Porque a giardia não deixou, né? Aí a pessoa ingere polivitamínico e o polivitamínico vai direto para o ralo, porque a giardia não deixou ser absorvido. O Ascaris não. O Ascaris permite que o paciente absorva. Só que aí ele vai e tira para ele. Entendeu a diferença? Sim? Entendi, Sim. professora. Muito obrigada. E aí, gente, além desse problema, né, da exfoliação, o Ascaris, ele tem uma ação mecânica. O que é a ação mecânica? Lembra aquela imagem do slide lá na página inicial? O Ascaris, quando tem muito parasito, ele não tem espaço. Como ele não tem espaço, ele enovela, ele forma um novelinho de lã, só que na verdade é um novelinho de Ascaris, né? E obstrui a luz do intestino. Aí é quando o paciente vai ter uma constipação e aí ele não vai conseguir evacuar, né? E aí ele vai ter que fazer um procedimento cirúrgico para isso, tá? Tanto que no tratamento de Ascaris também, gente, outra coisa que a gente pode usar, né? Nós utilizamos antiparasitários que relaxa a musculatura do parasito e aí entra com um laxante, porque aí o parasito tem a musculatura relaxada, ele com a musculatura relaxada, ele desfaz desse novelo, né? O novelo, eles ficam contraídos ali. Então, o antiparasitário, ele relaxa a musculatura dele, inibe ali os canais de cálcio, e aí ele não consegue fazer contração muscular. E aí, com o laxante, facilita a evacuação e a liberação. Só que aí, todo mundo, quando olhar para o cocô, vai ver aquele tanto de Ascaris lá no cocô, né? Aí, além disso, gente, quando o paciente tem essa alta carga parasitária, esse parasito, ele pode sofrer uma ação irritativa do nosso sistema imune, do sistema imune do paciente, mas também do próprio medicamento que está usando em dosagem inadequada. Então, quando a gente pega esses pacientes que faz o uso de fitoterápico, que faz o uso de automedicação, que não tem controle da dose do medicamento, né? O que esse medicamento vai fazer? Vai
vai ter uma ação irritativa no parasito. E o que o parasito vai fazer? Ele vai querer sair de qualquer jeito. Aí ele vai sair pelo nariz, ele vai sair pelo ouvido, ele vai sair pelo ânus, ele vai sair, entendeu? Então, são outras coisas que podem acontecer na parasitose, tá? Diga. Professora, qual é o medicamento relaxante do parasita? Esse aqui, ó, piperazina. A piperazina consegue fazer esse relaxamento muscular. Então, toda vez que o paciente faz uso de uma piperazina, ele tem que fazer uso do óleo mineral para eliminar, tá? Diferente, por exemplo, de um albendazol. O que o albendazol faz? O albendazol, ele impede que o parasito tenha energia. Aí, se o parasito não tem energia, ele vai morrer, entendeu? Então, o albendazol, ele tem uma ação direta no parasito. Agora, a piperazina não. A piperazina não mata o parasito. Ele só relaxa, aí vem o óleo mineral para eliminar, tá? E aí, né, só para reforçar aqui, tem situações em que o paciente tem que... primeiro, eliminou o ascaris, fez o uso do albendazol. Se o paciente está desnutrido, é interessante passar o polivitamínico? Sim, se ele está desnutrido, né? O ascaris exfolia. Agora, esses medicamentos, gente, eles são muito eficazes contra os vermes adultos. Então, se tiver, às vezes, alguma larva, por exemplo, no pulmão, vai ter uma hora que essa larva vai chegar no intestino e vai virar um verme adulto. Por isso que a gente fala que é importante, né, no caso específico de ascaris, é importante o paciente, após uns 20, 30 dias mais ou menos, tomar o medicamento novamente, tá? Então, ele toma hoje, 30 dias depois, 20, 30 dias depois, é interessante ele tomar o albendazol de novo. Antes de finalizar a nossa aula, que eu tô... menos de um minuto. Gente, eu vou mandar um link para a Analine para vocês entrarem para a gente finalizar a nossa aula, tá? Eu tô vendo aqui que falta menos de um minuto e eu quero concluir esse raciocínio com vocês. Mas enquanto não encerra a nossa aula, não fecha aqui, né? Por que vocês acham que o médico... Qual que é o tratamento que essa paciente está usando? Vamos voltar para o nosso caso clínico? Qual que é o tratamento dela? Metronidazol e albendazol. O médico passou para ela metronidazol e albendazol. Por que vocês acham que o médico passou Corticoide. Hã? E também corticoide. Metronidazol, albendazol e corticoide. Por que passou o metronidazol? O que vocês acham? Matar os parasitas.